Muito boa tarde a todos. Bem, como é fácil perceber, as palavras do Renato são manifestamente exageradas. Deixem-me também dizer que me sinto numa situação particularmente desconfortável depois da apresentação magnífica que tivemos hoje de manhã. Quer dizer, ele basicamente, o Colin Crouch, basicamente teve-nos a explicar quase tudo e eu venho aqui apresentar uns dados. Portanto, tenham isso em consideração. Vou tentar não amassá-los muito. Como o Renato disse, esta ideia partiu de, enfim, teve na sua base um trabalho que eu andava a fazer acerca de indicadores sobre o mercado de trabalho e à medida que fui avançando comecei a achar que talvez fosse interessante ter uma abordagem mais global e eventualmente depois publicar isto num e-book. Basicamente, a informação que eu aqui apresento, e eu até fiquei um pouco surpreendido com a ressonância que isto tem tido na comunicação social, são basicamente dados que estão disponíveis em linha, no Eurostat, o OCDE, o INE também. Alguns estudos e relatórios publicados por diferentes instituições e depois tem uma pequena parte de análise de microdados. Mas, enfim, basicamente o estudo debruça sobre 5 áreas: o emprego, o desemprego, o tempo de trabalho, a questão dos ganhos salariais e a sua desigualdade e depois tem também uma pequena parte sobre as relações laborais. Portanto, esta é a capa, vai ser a capa do livro que a Lina Cardoso, não sei se está aqui, que fez isto, publicou, desencantou esta capa bastante bem conseguida do meu ponto de vista em pouco tempo, num dia, para ser apresentada aqui. Eu antes de ir para os números propriamente ditos, um pequeno ponto prévio sobre a relação entre o mercado de trabalho e as desigualdades. De facto, as desigualdades, de certa forma, pré-existem ao mercado de trabalho. Por exemplo, podemos pensar, por exemplo, nas desigualdades na distribuição dos recursos educativos, podemos pensar nas desigualdades, enfim, que o Goran Terborn chama de desigualdades existenciais, basicamente, desigualdades que têm na sua base avaliações simbólicas do outro, e, portanto, são desigualdades que são anteriores ao mercado de trabalho, se analisarmos o trajeto de vida do indivíduo, mas que depois se transportam também para o mercado de trabalho, de forma mais ou menos veemente. E depois, enfim, depois é interessante analisar como é que o mercado de trabalho lida com esse tipo de desigualdades, porque de facto não é linear, nem acontece a mesma coisa em relação a todas as dimensões. Por exemplo, o mercado de trabalho pode reproduzir desigualdades de forma mais ou menos acentuada, mas pode também, e por exemplo, ao nível da reprodução, pensemos, por exemplo, nas desigualdades de género, que são, digamos assim, que quase que pré-existem. Isto analítico, estou a falar analiticamente, isto no mundo real, quando pensamos nos processos de estruturação social, isto não se pode dividir assim, mas pensemos, por exemplo, nas desigualdades de género, que depois têm uma ressonância bastante evidente no mercado de trabalho, de forma diferente entre os países, mas, por exemplo, em Portugal as desigualdades de género ao nível, por exemplo, salarial, ainda é bastante evidente. Mas o mercado de trabalho depois também pode ter um efeito de atenuação das desigualdades que no fundo, estão a montante. Por exemplo, pensemos nos processos de formação profissional que são dados pelas próprias empresas. Isso pode ter um efeito de aumentar as qualificações profissionais de certos empregados que, quando entraram no mercado de trabalho, estavam em termos comparativos numa situação qualificacional pior em relação a outros trabalhadores mais qualificados. Depois existem aquilo que eu chamei de desigualdades especificamente laborais, digamos assim, à falta de melhor nome. E aqui estava a pensar nas desigualdades contratuais. De facto, são desigualdades específicas do mercado de trabalho, desigualdades entre pessoas que têm contratos mais seguros, contratos permanentes em relação às pessoas que têm contratos mais precários,
enfim, uma precarização mais formalizada, por exemplo, no caso dos contratos a termo, ou uma precariedade basicamente informal ou ilegal. Este é um tipo de desigualdade. Ou pensemos, por exemplo, na questão das desigualdades no tempo de trabalho. Por exemplo, entre os trabalhadores que trabalham a tempo completo e os trabalhadores que trabalham a tempo parcial de forma indesejada. E, de facto, neste sentido, o mercado de trabalho funciona quase como uma espécie de campo charneira no sistema das desigualdades. Existe um estudo de uns autores franceses que, de facto, quase que categoriza o mercado de trabalho quase como uma plataforma com efeitos bastante estruturantes em múltiplas dimensões das desigualdades. É, neste sentido, quase que um campo charneira no sistema de desigualdades. E, portanto, é importante pelo menos conhecermos do ponto de vista quantitativo esta realidade, e é esse o principal objetivo deste estudo. Portanto, começando pelas baixas qualificações, enfim, este primeiro quadro é sobre a evolução dos níveis de escolaridade da população portuguesa. Como podemos ver, nos últimos quase 20 anos, houve um avanço muito significativo do nível de escolarização da população portuguesa. Da população empregada, exato. Mas, de facto, quando olhamos para o último ano, ainda quase metade da população portuguesa empregada não foi além do ensino básico, portanto, do nono ano. Portanto, este perfil de baixa qualificação ainda é bastante evidente, principalmente quando nos comparamos com outros países. Eu depois, no estudo, tenho quadros mais desagregados, mas posso-vos dizer que nós praticamente só comparamos com Malta, a nível da incidência do ensino básico, e mesmo assim Malta tem um valor inferior. Estamos muito longe de Espanha e de outros países do sul da Europa, já para não falar dos países do centro e do norte e também dos países de leste. E a este nível, uma das questões que eu acho que é interessante ver é que o nosso principal hiato em relação aos países europeus não é tanto a nível do ensino superior, embora, claro, existe ainda um hiato a fechar, é principalmente ao nível do ensino secundário ou pós-secundário. A esse nível é que na maior parte dos países, 60%, 70%, 80%, às vezes até mais da população desses países, concluiu pelo menos o ensino secundário, e aqui o nosso nível de conclusão do ensino secundário está praticamente ao nível do ensino superior. Enfim, eu depois fiz um pequeno exercício de comparar a incidência, enfim, a distribuição das qualificações escolares por profissão, neste caso nas profissões mais qualificadas, nas profissões dominantes, se quiserem, da nossa estrutura das profissões. E, de facto, vemos que, quando olhamos para os diretores e gestores, isto é uma simplificação da categoria usada pelo Eurostat, o nosso perfil qualificacional fica bastante abaixo daquilo que se verifica a nível da média europeia, e depois acontece precisamente um fenómeno inverso quando se analisa o grupo profissional dos especialistas das atividades intelectuais e científicas, onde a incidência do ensino superior é superior a 90%. E, portanto, enfim, há aqui uma clara concentração do conhecimento nesta categoria profissional, que ainda não é suficientemente expressiva para ter um impacto maior no total da população empregada. Este foi um quadro que até teve também alguma ressonância na comunicação social, que tem a ver com o nível de escolaridade em relação à situação na profissão. E, de facto, aqui o que nós vemos é que, embora a população por conta de outrem tenha níveis de escolaridade baixos, quando olhamos para os trabalhadores por conta própria, neste caso empregadores, esse perfil ainda se agudiza mais, não é? Portanto, isto são apenas números, mas são números que têm consequências do ponto de vista da capacidade de adaptação das empresas aos novos desafios, à capacidade de introdução de inovação nos seus processos produtivos, a própria predisposição para a formação dos seus quadros. Enfim, acho que é um número interessante, eu diria mais do que interessante, preocupante. Bem, passando agora para a questão do desemprego, como se sabe, tivemos o nosso desemprego em Portugal, principalmente durante o período 2011-2013, assumiu valores muito elevados. Esses valores têm vindo a diminuir nos últimos anos,
mas até seguindo um pouco o desafio que nos foi colocado pela OIT e por várias instituições internacionais, de facto interessa olhar para a relação entre o emprego e o desemprego, ou entre o desemprego e a inatividade, de uma forma um pouco, digamos, uma forma redimensionada. E, de facto, várias instituições têm produzido informação para a taxa de subutilização do trabalho, que, no fundo, compatibiliza, integra não só a categoria dos desempregados, mas outras categorias, outras 3 categorias de trabalhadores que estão, no fundo, na margem do desemprego, são quase que situações híbridas entre o emprego e o desemprego e também a inatividade. E quando olhamos para a taxa de subutilização do trabalho e não apenas para a taxa de desemprego, percebemos que, digamos assim, o naipe de pessoas que estão numa situação, digamos, frágil na relação com o trabalho é bastante mais elevado, embora tenha vindo a diminuir de forma bastante significativa também nos últimos anos. Por exemplo, o 16,5% que temos para 2017 corresponde à média da União Europeia em 2016, é um valor muito próximo. Pronto, estes são os três indicadores suplementares de desemprego enfim, à medição da população desempregada propriamente dita, a partir do qual depois se produz a taxa de subutilização do trabalho. E, de facto, falamos de facto de números relativamente elevados. Pensemos, por exemplo, no trabalho a tempo parcial, no subemprego dos trabalhadores a tempo parcial. Isto, no fundo, são os trabalhadores que trabalham a tempo parcial, mas gostariam de trabalhar mais horas. Em 2017, estamos a falar de cerca de 200 mil pessoas, não é? E vendo, por exemplo, os disponíveis que não procuram trabalho, ou seja, as pessoas que têm disponibilidade para trabalhar, mas que deixaram de procurar trabalho, em boa medida porque deixaram de acreditar nas suas possibilidades de empregabilidade, vemos que também que é um número acima dos 200 mil indivíduos, o que ajuda também um pouco a questionar e a redimensionar a relação dos trabalhadores com o mercado de trabalho. Bem, passando agora para a questão da precariedade, eu aqui vou aquilo que eu chamei precariedade contratual e precariedade temporal. Este quadro aqui, enfim, permite ver que nos últimos anos tem havido um aumento da incidência da contratação não permanente, na contratação por conta de outra e não permanente. Veja-se que, olhando aqui para os quadros pessoal que diz essencialmente respeito ao setor privado, em 2016, cerca de 1/3 da população tinha relações contratuais não permanentes, o que é de facto um avanço muito significativo e provavelmente não podemos olhar para este fenómeno como sendo um fenómeno relativamente lateral ao passageiro. Temos que começar a olhar para isto, enfim, como um novo fenómeno estrutural da nossa economia. Os dados relativos ao inquérito ao emprego são mais baixos, essencialmente porque também têm informação para o setor público. São referentes ao total da população, portanto. Isto aqui demonstra a evolução da incidência do trabalho precário. Claro que podemos sempre dizer que nem todo o trabalho não permanente é trabalho precário, no sentido em que há pessoas que muito provavelmente não querem sequer ter um trabalho, um contrato de trabalho sem termo, e de facto isso existe. Mas, eu se calhar estou-me aqui a antecipar, mas era este quadro que eu vos queria mostrar. Pronto, isto é a situação da portuguesa no contexto europeu, o que demonstra que, de facto, quando nos comparamos com os outros países, a contratação temporária, como o Eurostat chama, isto não confundir com as empresas de trabalho temporário. É contrato temporário no sentido de contratos a termo certo ou incerto, fixa-se num valor bastante superior ao da União Europeia. E, para além disso, vemos que a esmagadora maioria da contratação temporária é involuntária, ou seja, em Portugal, cerca de 85% dos trabalhadores que tinham vínculos temporários gostariam de ter um vínculo permanente, não é? Este indicador, como vocês podem ver, não é linear nos outros países da União Europeia. Posso-vos dizer que
penso que é apenas 4 ou 5% dos trabalhadores que têm este tipo de vínculos em Portugal é que dizem que realmente têm este vínculo porque querem. Portanto, temos claramente aqui uma clara involuntariedade associada a este tipo de contratação. Eu queria-vos também demonstrar a questão da precariedade, manifesta-se também por relação ao risco do desemprego. Isto são dados que eu fui buscar ao Livro Verde sobre as relações laborais de 2016, a sua atualização, e de facto vê-se que, embora os trabalhadores que têm contratos a termo tenham um peso relativo no total da população empregada menor face aos que têm contratos mais seguros, se quiserem, em relação, digamos assim, isto pode ser quase uma proxy para o risco de desemprego, vê-se que são eles aqueles que estão mais representados nos trabalhadores que têm prestações, nos desempregados que têm prestações iniciais de desemprego diferidas. E veja-se que em 2017 esse valor, esse peso relativo é de cerca de 66%. Portanto, a precariedade, para além dos efeitos subjetivos que tem ao nível da segurança ou da insegurança que as pessoas têm em relação à sua vida, à sua capacidade de projetar o futuro, em vários níveis, ao nível educativo, ao nível da constituição de família, ao nível da autonomização face aos pais, e neste caso, ao nível, estou a pensar essencialmente na população mais jovem. Este tipo de contratação tem também, acarreta também maiores níveis de risco, nomeadamente o risco do desemprego. Pronto, em relação à contratação, à precariedade temporal, de facto Portugal a este nível, o trabalho a tempo parcial tem uma incidência relativamente pequena na economia portuguesa. Veja-se, tipicamente nos países do centro e norte da Europa este valor é bastante mais acentuado. Este valor aqui da Holanda temos de ter algum cuidado a olhar para ele, porque tem a ver com critérios específicos na medição deste indicador que se faz na Holanda, mas mesmo assim sabe-se que é um valor elevado. E de facto depois aqui tem a ver muitas vezes com o trabalho a tempo parcial, muitas vezes não é indesejado, é voluntário. Mas atentando agora em Portugal, embora tenha uma baixa incidência, este tipo de trabalho tende a ser não, mas tem uma grande margem, um grande peso de trabalho também parcial e involuntário. Ou seja, de pessoas, neste caso, que gostariam de trabalhar a tempo inteiro. Também a este nível eu penso que podemos falar de precariedade, normalmente fala-se de precariedade em relação aos contratos de trabalho, mas a precariedade tem de facto outras dimensões e uma delas é, enfim, a precariedade dos tempos de trabalho, que, como se sabe, depois tem repercussões diretas ao nível do rendimento dos indivíduos e das famílias. Bem, em relação ao tempo de trabalho, eu trago-vos basicamente dois indicadores, mas que são indicadores que ajudam um pouco a problematizar, se quiserem, um bocadinho aquela ideia que foi veiculada durante os períodos da intervenção da Troika em Portugal, por forças políticas internas, mas eu diria até sobretudo a partir do estrangeiro, de que nós somos laxistas, trabalhamos pouco. Agora até houve aquela expressão infeliz do ex-presidente do Eurogrupo, Dijsselbloem, não sei bem se é assim que se diz, também não me interessa, que nós, pronto, basicamente bebíamos vinho e só queríamos outras coisas. São de facto declarações bastante infelizes e que chocam de frente com dados simples que são de fácil acesso. E, de facto, Portugal está acima quando se olham para as horas anuais de trabalho, que têm em conta as férias, os feriados e tudo mais, está, de facto, são cerca de 80 horas acima, por ano ao nível dos países da União Europeia. A mesma coisa quando se analisa as horas usuais de trabalho semanal, neste caso apenas para a população por conta de outrem. E isto aqui aplica-se também quando analisamos os dados para a população que trabalha a tempo inteiro. O mesmo já não se verifica quando analisamos o tempo de trabalho da população que trabalha a tempo parcial, porque a esse nível Portugal é o país ou um dos países que trabalha menos horas por semana, o que de certa forma ajuda a justificar, a explicar o porquê da involuntariedade do trabalho a tempo parcial.
Bem, deixa-me só... Em relação aos ganhos salariais, bem, estes dados aqui não trazem surpresa nenhuma. O ganho médio mensal em Portugal fica bastante longe do ganho mensal dos países do centro e norte da Europa, quer dizer, não é surpresa nenhuma. Essa distância ameniza-se um bocadinho quando temos em conta os preços, não é? E, portanto, usando a moeda artificial PPS, Purchasing Power Standards, tipicamente quando se utiliza esta moeda, os países mais pobres ou de rendimento mais baixo veem os seus rendimentos aumentar e os países mais ricos veem o seu rendimento, neste caso o seu ganho, a diminuir, porque de facto este indicador tem em conta o preço, os níveis de vida e os níveis de preço nos vários países. Claro, estamos bastante longe do centro e norte da Europa, mas ainda assim tendemos a estar acima dos países que entraram na União Europeia a seguir de 2004. Bem, passando agora para os ganhos do topo, eu aqui apresentei um indicador que julgo que também vem no meu trabalho de tese, acerca da relação entre o ganho médio dos quantis do topo face ao ganho médio apurado para o total da população empregada. Isto são dados dos quadros de pessoal, portanto é essencialmente trabalhadores do setor privado. E aqui vemos que, de facto, para as pessoas que não estão mais familiarizadas, o QS 90, no fundo, refere-se aos 10% mais bem pagos, a outra categoria 5% mais bem pagos, 1% mais bem pagos e depois as frações dos 1% do topo. No fundo, o que este 2,9 quer dizer é que, digamos assim, o ganho médio dos 10% mais bem pagos em Portugal, neste ano, no caso era 2015, são vencimentos que se referem a outubro, era, enfim, quase 3 vezes superior ao ganho médio do país. Em boa medida, este ganho, este valor, enfim, já é um gap, já é um hiato bastante relevante, já é um nível de desigualdade muito significativa, mas tem muito a ver também com os ganhos. Isto é uma média e, portanto, é muito influenciado pelos ganhos da parte superior da distribuição. Mas, de certa forma, o que estes dados nos ajudam a perceber é que é, de facto, no topo do topo que se cavam, digamos assim, as principais desigualdades salariais e é a partir daí que quase que se entra num novo mundo de remunerações. De facto, nós temos desigualdades salariais consideravelmente elevadas entre o topo e a base. Esse tipo de desigualdades, quando se consideram quantias mais amplos, como os 20% da base e os 20% do topo, eu penso que esse rácio, esse nível de desigualdade tem muito a ver com os baixíssimos salários que nós temos na base do que propriamente pelos rendimentos desproporcionados que nós temos no topo. Hoje estava-se a falar, muitas vezes fala-se, por exemplo, fala-se nos 10% do topo. Claro que os 10% do topo em Portugal não são os mesmos dos 10% do topo nos Estados Unidos. Mas eu penso que falar nos 10% do topo como essa categoria de pessoas que têm rendimentos desproporcionados, que têm rendimentos de capital também muito acima daquilo que acontece em relação à generalidade da população. Acho que quando falamos nesse quantil tão amplo, estamos a atirar um bocadinho ao lado, porque é de facto em grupos mais restritos da população onde se cava de facto as principais diferenças. Isto aqui, a última categoria que eu usei aqui, isto se quiserem nem foi só para... Estamos a falar de um grupo muitíssimo restrito de pessoas, penso que são cerca de 20 pessoas ou qualquer coisa, nem liguem isto. É só para exemplificar como no vértice superior passamos, é uma espécie de uma twilight zone salarial. Enfim, do ponto de vista da sua representatividade, vale muito pouco, mas de certa forma faz referência a uma realidade, enfim, das grandes empresas, dos CEOs altamente bem remunerados, e neste caso aqui também, neste grupo,
das superestrelas do desporto, estamos a falar essencialmente de jogadores de futebol e de treinadores. Eu não sei, ainda tenho 5 minutos. Enfim, isto aqui tem a ver com... Até agora tive quase sempre a falar sobre desigualdades sem meter lá dentro categorias sociais e, de facto, aqui é interessante ver as desigualdades de género quando se analisa o topo da distribuição dos salários, ou seja, chega-se à conclusão que, de facto, o topo da distribuição salarial continua a ser quase que um território eminentemente masculinizado, apesar de, eu analiso os dados desde 1985 e vê-se que em relação enfim, a estes indicadores houve uma evolução bastante significativa, uma evolução no sentido de uma redução da desigualdade, mas que ainda assim continua a haver aqui grandes desigualdades de acesso, se quiserem, desigualdades de acesso ou desigualdades de oportunidade em relação aos empregos mais bem remunerados em Portugal. E veja-se que quando se atenta na base da distribuição, nos 10% nos 10% ou no segundo decil, que é entre os 10% e os 20% da base da distribuição, o retrato é precisamente o contrário. E as mulheres têm uma maior representatividade do que os homens, embora sejam ligeiramente menos numerosas no total da população do que os homens, da população empregada do que os homens. Isto aqui, enfim, já referi isto anteriormente, tem a ver com a composição profissional destes grupos dos salários e, claro, conseguimos ver a partir daqui que são essencialmente, estes grupos do topo são essencialmente diretores e gestores, nomeadamente quando se entra nos 1% mais bem pagos, quando se analisam quantias mais amplos do topo da distribuição, tal já não se verifica, aí existe uma maior prevalência dos especialistas das atividades intelectuais e científicas e também dos técnicos e profissionais de nível intermédio. Bem, síntese, enfim, apesar das melhorias, continuamos a ter baixas habilitações escolares. Esta questão enfim, das áreas limítrofes ao desemprego e ao emprego, acho que é interessante debater-se isto e ter-se uma análise mais integrada sobre as situações de alguma fragilidade na relação com o emprego. Enfim, a precariedade contratual como uma característica que se tem vindo a assumir como uma característica estrutural do nosso mercado de trabalho. Enfim, o problema não é o tempo de trabalho, é a nossa produtividade. Acho que isto é quase um lugar comum. O que impressiona um pouco é quando se questiona isto e quando se diz, não, temos é que trabalhar mais, enfim, tem que se flexibilizar o tempo de trabalho. Pronto, e o último ponto são, de facto, as desigualdades, tal como eu procurei demonstrar, definem-se, pelo menos ao nível da sua maior intensidade, quando se analisa o topo do topo da distribuição dos salários. Pronto, obrigado. Desculpem lá se vos macei muito com tanta informação, tanto gráfico. Obrigado.